Então, é muito importante, esse segundo teorema de Noether, ele está na base das chamadas identidades de ordem, das identidades de Slavnov e Taylor, das teorias de Young-Mills. Ou seja, o segundo teorema de Noether é a base matemática das chamadas teorias de Young-Mills. Quando nós temos simetrias locais, contínuas e locais, essas simetrias geram equações de campo, geram equações dinâmicas, estabelecem as correntes das grandezas físicas desse sistema e também levam a relações diferenciais entre essas equações de campo. Então, ele é a base, ele é formulado, digamos, para uma teoria clássica de campos, mas ele depois tem a sua versão quântica. Então, segundo o teorema de Noether, tanto o primeiro quanto o segundo teorema de Noether, eles depois são adaptados com o advento, né, da mecânica quântica e da teoria quântica de campos. Então, no teorema de Noether, nós temos uma tripla conservação. Nós temos um princípio, alguma grandeza matemática que descreve o sistema físico, pode ser, por exemplo, a função que descreve a energia de um sistema. Então, nós temos um princípio variacional associado a essa função que descreve a energia de um sistema. Essa função matemática tem um conjunto de simetrias contínuas, que podem ser globais ou locais. Essas simetrias contínuas, globais ou locais, pelos teoremas de Noether, nos levam às leis de conservação. Então, nós temos essa tríplice aliança aqui. Princípio variacional, simetrias, leis de conservação. Consequentemente, nós derivamos na mecânica quântica os chamados números quânticos associados a um sistema físico e as chamadas regras de superseleção. Essa é uma questão muito delicada, e é uma questão que é perene, é muito discutido, que é uma regra de superseleção. Isso aí tem uma série de trabalhos, inclusive de profundidade matemática muito grande, para descrever essas chamadas, quer dizer, qual é a origem, qual é a essência matemática dessas regras de superseleção. Esses números quânticos e essas regras de superseleção, eles nos levam à especificação dos estados de um sistema. Então, um sistema físico, ele pode se apresentar sob a forma de vários estados, ele pode ter várias configurações. E as diferentes configurações desse sistema são classificadas por um conjunto de números quânticos e por um conjunto de números quânticos associados a essas regras de superseleção. Quem nos dá essa sistemática são os teoremas de Noether através das suas leis de conservação. Então, é importante esse encontro dos teoremas de Noether com a mecânica quântica que surge logo depois, 7 anos depois, em 1925. Então, também é muito importante porque isso oferece uma reflexão muito profunda, eu escrevi aqui, sobre a relação entre a matemática e a física, né? Então, quer dizer, a matemática está aqui, nas simetrias, né? Está digamos assim, no princípio variacional e nas simetrias. A física está nas leis de conservação, está nos números quânticos e nessas regras de superseleção. Então, nós temos um casamento perfeito entre matemática abstrata e física observacional. Então, o encontro do teorema da simetria com a mecânica quântica, né, ele ocorre através, né, muito, vamos dizer assim, mobilizado pela teoria de grupos. Os grupos têm as suas chamadas representações, né, e na mecânica quântica, né, essas representações desses grupos, elas vão estar descrevendo para nós um conjunto de estados do sistema quântico com a mesma energia. Então, o conceito matemático de representações é, na física, ligado àquilo que nós chamamos de degenerescência. São diferentes estados físicos do mesmo sistema, mas com a mesma energia. Então, nós temos o mesmo sistema se apresentando sob configurações distintas, mas todas com a mesma energia. Isso nos dá as degenerescências do sistema quântico. E essas degenerescências estão associadas a representações do grupo que está ligado à simetria daquele sistema.
Então, nós temos aqui, de novo, esse casamento perfeito entre a matemática, teoria de grupos, e as representações dos grupos, as representações lineares, ou tão não lineares também, mas as representações desse grupo, e os estados de um sistema físico. Na física de partículas, os estados são representados por partículas. Ao invés de eu falar de estados de energia de um sistema, eu falo de partículas. Porque, lembrando da relação com a relatividade, né, energia eu converto em massa, é igual a mc2. Então, quando na mecânica quântica eu estou falando de estados de energia, né, de um dado sistema quântico, na física de partículas eu estou falando de massas de partículas. Então, essa degenerescência na física de partículas, ela pode estar significando a existência de diferentes partículas com a mesma massa, degeneradas em massa. Por trás dessa degenerescência, que está ligada à representação, existe um certo grupo de simetria. Então, essa é a essência do teorema de Noether.